pessoal entrando. Entrou alguém? Vocês estão ao vivo, né? Vamos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso papo, a nossa conversa aqui com nosso amigo professor Eduardo Jorge, ortodontista, nesse projeto muito interessante promovido pela Multivix, o Multitalks, onde se procura trazer informações relevantes e de formação sobre as mais diversas áreas do conhecimento. O pessoal está chegando aí, gostaria que vocês pudessem dizer se estão nos ouvindo bem, se está chegando bem aí. A gente está vendo o pessoal chegando, Mariângela, Ana, Cíntia, tá tudo jóia? Estão conseguindo ouvir perfeitamente? Muito bem. Bem, primeiro eu gostaria de esclarecer que eu sou um convidado, embora eu esteja começando a falar. Eu sou um convidado, um feliz convidado, que eu fui aqui escolhido pelo Eduardo para que a gente pudesse, para que eu pudesse vir como leigo mesmo que sou, para provocá-lo e questioná-lo a respeito das dúvidas mais comuns e de todo o interesse que cerca a questão da ortodontia. Nós somos amigos, acima de tudo, fomos amigos de infância, fomos contemporâneos de faculdade, embora eu tenha feito engenharia e o Eduardo feito odontologia lá no Rio de Janeiro, mas a gente dividiu apartamento, nós somos amigos de longa data, a gente divide também as experiências de vida. Eu ajudo o Eduardo no que se refere a algumas questões ligadas à tecnologia, porque eu acabei fazendo engenharia na área de software, e é uma amizade que tem um valor muito grande para nós, e eu fico muito feliz de ele ter me convidado para poder atuar como um questionador nesta live, né? Então, em primeiro lugar, parabéns à Multivix pela iniciativa, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria começar, perguntando ao Eduardo. Eduardo, fala um pouco sobre o seu histórico profissional, sua formação. Eu estava lá, eu sei, mas o pessoal aí para te conhecer melhor, para a gente começar a contextualizar o seu encontro com a odontologia e com a ortodontia. Em primeiro lugar, boa tarde a todos vocês que estão assistindo essa live, né? Estamos aqui juntos para facilitar, para que haja um mediador dessa live e para que a gente possa abordar os assuntos dessas noções de ortodontia para o clínico e também para os leigos, né? Certo? Eu sou graduado em odontologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, me graduei em 1989 e depois disso passei me preparando, porque desde o início da faculdade de odontologia eu tinha interesse em fazer ortodontia. Eu entrei na faculdade de odontologia com esse interesse. Eu tinha uma tia minha chamada Rosina Norma Provenzano, que eu admirava muito no Rio de Janeiro. Ela era uma profissional, até hoje é uma profissional super séria na ortodontia. Ela foi criada praticamente pelo patrono da ortodontia no Brasil, que foi o Dr. José Edmo Soares Martins. E eu admirava a seriedade da tia Rosina, como ela lidava com a ortodontia, e também ela era cercada de excelentes profissionais, que eram professores da UFRJ, que era o Dr. Teles, Dr. Fernando, né, que foram meus professores na época do mestrado. Então me preparei, fiz a graduação toda voltada, me preparando para futuramente eu fazer ortodontia. Estudei inglês, me preparei para saber inglês, porque precisava de saber inglês para poder fazer o curso de ortodontia, que era um curso de mestrado. Então foi dessa forma. E eu entrei no mestrado em ortodontia em 1991, também na UFRJ, eu sou cria da UFRJ por completo.
e eu terminei meu curso no final de 92, defendi minha tese, fui o primeiro aluno da minha turma a defender tese em início de 1993. Tá? Então, a partir daí, em 1993, eu era muito novo na época, não quis seguir uma carreira acadêmica na própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, talvez eu tivesse chance naquela época, e vim para me tornar um dentista clínico de ortodontia na cidade de Cachoeira do Mirim, que é uma cidade interior do Espírito Santo. Tá? E desde então eu tenho a minha clínica privada, meu consultório, desde 1993 em Cachoeira. Depois disso surgiu a oportunidade e eu fui convidado para ser professor de especialização em ortodontia no ano de 2008, lá na cidade de Vitória, que é a capital do Espírito Santo, na Associação Brasileira de Odontologia, no único curso de especialização que foi o primeiro na época, criado no Espírito Santo, pelo Dr. Ricardo Bortolotti, entre outros ortodontistas que iniciaram o curso de especialização na Associação Brasileira de Odontologia, sediada em Vitória. E eu fui convidado em 2008 para ingressar entre os professores de especialização. Comecei em 2008, gostei da experiência e fiquei de 2008 a 2017. Fiquei 9 anos, formei 3 turmas, cada turma tinha 3 anos de duração. Então formei 3 turmas de especialistas em ortodontia. Depois disso houve um acidente do Dr. Ricardo Bortolotti, nosso curso foi finalizado, a 3ª turma, na verdade já tinha tido ao todo 5 turmas formadas, 15 anos ininterruptos de curso de especialização. E aí eu junto com todos os professores, a gente achou por bem terminar o nosso curso de especialização. E eu fiquei exclusivo de volta ao consultório, né? Antes eu dividi o consultório com o curso de especialização. E no final no ano passado eu fui convidado para ingressar, né, como professor de graduação na Universidade Multivix aqui em Cachoeira do Mirim, né, e eu hoje sou um professor de graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade Multivix. Muito bom. Eu conheço parte desse histórico, né? Porque, como eu mencionei, nós dividimos o mesmo apartamento, era uma república de estudantes em Copacabana, no Rio de Janeiro. E uma coisa que me chamou muita atenção, primeiro que eu considero o Eduardo um profissional que encontrou desde sempre a sua vocação, seu sentido de missão de vida, aquilo pelo qual ele é apaixonado, que é a ortodontia e também o conhecimento, né? Então não estou para rasgar seda, mas eu fico muito tranquilo em falar as verdades, falar aquilo que eu vi, que eu testemunhei. O Eduardo, quando entrou para fazer a especialização na UFRJ, a dedicação dele, a gente via no dia a dia da República, era uma coisa fenomenal. Ele se entregou de corpo e alma a essa especialização, eu me lembro o quanto ele estudou e a intensidade desse trabalho. Depois a gente se separou, porque eu fui fazer as minhas especializações, né? Ele veio para Cachoeira para o mercado de trabalho, mas sempre eu presenciei e acompanhei na nossa amizade esse ardor que ele tem pela odontologia, mas sobretudo pela competência e pela excelência, né? Então, Eduardo, bacana. Em relação à ortodontia em si, eu mesmo fiz tratamento ortodôntico e uma coisa que eu achava muito bonito, eu achava a palavra ortodontia uma palavra bonita, uma palavra, sabe, uma palavra que tem uma certa imponência. Então vamos começar o pessoal falando, acho que as palavras, elas sempre têm um significado. Vamos explorar um pouquinho aí o que é o significado da palavra ortodontia de fato e a que ela se propõe. Bem, sempre quando a gente vai estudar uma palavra, a gente tem que ver como ela é formada. Então a palavra ortodontia ela é formada com um prefixo, que é o prefixo orto, né, que significa retidão, uniformidade, né, e o sufixo dontia, que significa dente. Então nada mais é do que uma forma de correção de posição dos dentes, né, dentes certos, dentes corretos. E, para quem não sabe, a ortodontia foi a primeira especialidade dentro da odontologia, né? Quem é bom em história da odontologia
foi um ex-aluno da UFRJ também, do Departamento de Ortodontia da UFRJ, chamado Oswaldo de Vasconcelos Vilela, é uma pessoa conhecedora extremo da história da odontologia e também da ortodontia. Mas para vocês que não sabem, a ortodontia foi a primeira. Hoje em dia tem muitas especialidades dentro da odontologia, mas a primeira foi a ortodontia. E o primeiro assim, precursor da ortodontia foi um profissional chamado Pierre Fauchard. Então ele idealizou um arco chamado arco de cinta. Isso Pierre Fauchard, na época, em 1728, ele idealizou. E os estudos foram se desenvolvendo. E lá nos Estados Unidos, no início do século XX, encabeçado por um profissional chamado, era meu xará, né? Edward Hartley Engel. Ele começou seus estudos junto com os outros professores da odontologia, da parte de ortodontia, e em 1925 propuseram um aparelho chamado Edgewise, que é o aparelho precursor da ortodontia que nós temos atualmente, dos brackets, dos fios. Jorginho falou, na época ele tratou ortodonticamente, mas foi em outra época, na época do Jorginho, eram anéis, bandas pinçadas nos dentes, cada dente tem um anel, o anel era fabricado direto no dente, com um tipo de alicate, que era a pinça para conformar o anel. Então se fazia anel dente por dente, era mais de 2 meses para montar um aparelho fixo. E depois se soldava um bracket, né, naquela lâmina, e depois se cimentava aquela lâmina ao dente do indivíduo. Então nós temos aí 32 dentes na boca, normalmente sem o siso nós temos 28 dentes. Então observem que Jorginho teve 28 anéis dentro da boca para fazer o tratamento ortodôntico dele na época, né, de jovem. Hoje em dia a ortodontia se desenvolveu na parte de aparelhagem também, né? Em termos de aparelho parecido com o que o Jorginho usou, temos um aparelho hoje de brackets, que eram antigamente soldados essas lâminas de aço, hoje em dia são colados com a resina própria no próprio dente, né? Uma coisa muito mais confortável para o paciente, né? Um bracket normalmente metálico, e atualmente existe até brackets estéticos, de brackets plásticos, brackets de cerâmica, brackets de safira, que é um vidro, cerâmica é porcelana, safira é o vidro. Então existe todo um aparato de estética também, se a pessoa quiser, mas o mais importante não é isso. O mais importante é a formação, o conhecimento do ortodontista, para primeiro fazer um bom planejamento, né? Um bom diagnóstico primeiro do que está acontecendo e depois elaborar um planejamento daquele tratamento, né? Os bons ortodontistas do passado falavam que até com arame farpado a pessoa é capaz de fazer um bom tratamento ortodôntico, se ele for um bom profissional. É uma maneira de falar. Então, na verdade, não é o aparelho que faz nada, na verdade, é o profissional. E para isso precisa do profissional ter uma formação. Por exemplo, meu curso foi um curso de mais de 4.000 horas de formação. Meu curso de mestrado em ortodontia, porque ele tinha parte de mestrado também. Era um curso de excelência lá no Rio de Janeiro, até hoje existe. Foi o primeiro curso de ortodontia do Brasil, né? Foi encabeçado pelo Dr. José Edmo Soares Martins, que era da Universidade do Brasil na época, que era o primeiro nome da UFRJ. Isso em 1940 para frente, né? Ele começou os estudos, e a partir de 1950 foi instituído o primeiro curso de especialização em ortodontia, que depois virou mestrado. Hoje em dia o departamento trabalha com mestrado e doutorado em ortodontia. Maravilha! Tivemos aí então um apanhado, né, do histórico, o Eduardo sempre também cuidadoso em mencionar aqueles que merecem crédito, né, no desenvolvimento de uma ciência e que não deixa de ser uma arte também, né, profissionais que lá atrás foram inovadores para poder desenvolver esse aparato que nos permite melhorar a estética e acredito também a parte funcional. Eduardo, na minha época eu me lembro que eu acho que eu comecei o tratamento com volta de 15 anos, precisei extrair 4 dentes e foi conforme você falou. A minha pergunta para você é o seguinte: quão cedo hoje, em relação à criança, os pais podem já antecipar uma percepção de que vai precisar desse tratamento? Qual a idade mínima para fazer esse tratamento?
quais os desdobramentos que podem acontecer caso... quanto mais cedo melhor? Como é que funciona isso? A gente sabe que a gente tem uma arcada que ela tem uma normalidade, né? O que se espera que seja uma arcada saudável e normal, mas a gente sabe também que as pessoas crescem com os mais diversos desvios. Então, eu queria perguntar um pouco sobre a questão da faixa etária e de como que se caracteriza essa arcada desejável, tanto sob o ponto de vista estético, quanto sob o ponto de vista funcional. Muito bem. Então, hoje em dia, a ortodontia, sempre firmada nos conceitos de prevenção, ela procura, a primeira coisa é identificar o que está errado, né? Na boca da criança existe o que é normal. Então, o profissional, no caso o cirurgião dentista, a primeira coisa que ele tem que conhecer é o que é normal dentro da arcada dentária para cada idade, né? A partir de 2 anos de idade, a criança já tem os dentes de leite, que são os dentes decíduos na boca. E só que a criança de 2 anos ainda é muito nova para receber qualquer intervenção de ortodontia preventiva. Mas a partir de 3 anos de idade, dependendo do problema, já dá para fazer algum tipo de abordagem, se o profissional identificar que está acontecendo algum desvio da normalidade. Então, uma informação que eu queria passar para os clínicos eles terem conhecimento do que é normal para cada idade. Então, para uma criança de 3 anos de idade, 3 anos tem 20 dentes na boca descidos, esses dentes normalmente, a arcada decídua, a de leite, ela tem que estar correta como? Quando ela tiver, por exemplo, uma largura normal, né, um comprimento normal e também tiver uma oclusão, um fechamento de dentes normal. Uma largura, como é que você sabe que tem uma largura normal? Quando há, no caso dos dentes de leite, quando há espaço entre os dentes, chamado os espaços primatas. Tem que haver os espaços entre os dentes na dentição da criança para que haja normalidade. Uma dentição linda de uma criança, mas onde não há espaço nenhum, essa arcada não está normal para a idade dela. Às vezes, por lei, parece indicar para um profissional da área, no caso um ortodontista, para fazer uma abordagem de uma consulta, para ver se aquilo está normal, se está fugindo da normalidade. Em termos de largura, é a observação dos espaços entre os dentes. Em termos, e sempre a arcada superior, ela é mais larga que a arcada inferior, em todos os sentidos. É como se fosse uma tampa de panela com uma panela que seria a arcada inferior, né? Tem que haver esses espaços, esses diastemas, esses espaços entre os dentes na região anterior, tanto na arcada superior como na arcada inferior, porque esses espaços é que vão salvaguardar a possibilidade do dente permanente futuro erupcionar. Os dentes permanentes nós temos que lembrar que são dentes muito mais largos os que vêm. Então, futuramente, como que vai haver possibilidade dos dentes erupcionarem se não houver espaço entre os dentes de leite? Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa é observar se a arcada está dentro da normalidade. Existe uma normalidade que se chama classe 1, onde aqui nós temos um modelo, por exemplo, de uma arcada de dentição permanente. Então, nesse modelo, vocês podem ver ele fechado, vocês podem ver a uma vista lateral, que uma arcada é próxima da outra, mas a arcada superior ela é um pouquinho à frente da arcada inferior. Bota numa vista lateral, gente. Isso. A arcada de leite segue esse princípio também, o princípio da classe 1. Então, onde o primeiro molar superior ele está um pouco atrás do primeiro molar inferior, e onde o canino, ele está encaixando, o canino superior está encaixando entre o canino inferior e o primeiro premolar. Se houver isso, a criança está em classe 1. Tem que haver esse fechamento anterior, igual essa arcada que está aqui. Não pode haver uma mordida aberta na frente ou uma mordida cruzada atrás. São erros que às vezes a gente começa a observar numa criança pequena. Ou alguma coisa que esteja fugindo desse princípio da classe 1. Né? Então, se estiver fugindo do princípio da classe 1, a criança pode ter uma arcada de classe 2, isso aqui é uma boca de adulto, uma arcada de adulto. Classe 2 são onde a arcada superior está para frente da inferior, né? A pessoa dentuça, né? Há crianças que estão com esse padrão. E há também o padrão que a gente chama de classe 3, onde a arcada inferior está à frente da arcada superior, mais à frente do que o normal, né? Onde o canino superior está encaixando em cima do primeiro
primeiro molar decíduo, né? No caso da dentição decídua, né? Então, aqueles casos da classe 3 são os casos onde o queixo está mais para frente do que deveria estar. E os casos da classe 2 é onde a arcada superior está mais à frente do que deveria estar, ou mesmo a arcada inferior está ficando para trás no crescimento. Temos que lembrar que uma criança ainda está na fase de crescimento. E nós temos que usar o crescimento dela para corrigir a maloclusão. A ortodontia, ela sempre visa a correção dentofacial, né? Você vai corrigir os problemas faciais, se os ossos estão fora de posição, e o problema dentário também se está acontecendo. Mas basicamente, o que desperta uma pessoa para ver se o dente da criança está errado é a questão há espaço entre os dentes ou não há espaço entre os dentes, na dentição decídua, que é a dentição de leite. Aí já começa a despertar o dentista clínico para saber se há necessidade da criança fazer uma visita ao ortodontista para uma consulta de avaliação, certo? Tudo bem, isso aí encaixa na próxima pergunta que eu ia fazer. Você, de certa forma, já tocou no assunto, mas eu quero só pontuar, até porque o próprio título da live menciona a questão do clínico, né? Então, a gente percebe, pelo que o Eduardo falou, a responsabilidade que o médico, que o dentista clínico tem, porque ele, na verdade, é o que está no dia a dia ali dos primeiros anos, né, da criança. E é ele que tem essa possibilidade de identificar, né, Eduardo? Fala um pouco mais sobre essa responsabilidade, então, do clínico e dessa relevância da sua parceria com os clínicos como um especialista que vai poder apoiá-los e o que eles precisam ter de conhecimento para poder fazer esse encaminhamento. Certo. Então, por exemplo, você tem que entender que a ortodontia é uma especialidade da odontologia, né? As nossas leis odontológicas são antigas, de uma época que não existia especialidade. Então, teoricamente, um aluno da faculdade da graduação de odontologia, ele se forma, ele pode fazer qualquer área da odontologia, inclusive ortodontia, pela lei. Na medicina é assim também. Na medicina, o aluno, ele forma na graduação de medicina, ele está apto a atuar em qualquer área da medicina. Ele é generalista, mas ele está apto. Não é porque ele não tem especialidade que ele não está apto pela lei para atuar. Mas isso é pela lei, que é muito antiga, é uma lei que já deveria ter sido renovada. Mas pela prática, pelo que é correto, a odontologia hoje já está toda dividida em especializações. A ortodontia foi a primeira, mas tem especialidade de todas as áreas na odontologia. Então, visto que a ortodontia, meu curso, por exemplo, foi mais de 4.000 horas, mas um curso hoje de especialização, ele tem uma quantidade mínima de horas de 2.100 horas de ensino, para que o cirurgião dentista possa ser especializado em ortodontia. Visto que ele precisa dessas horas para aprender um conteúdo, você há de convir que um aluno de graduação, quando sai da faculdade de odontologia, ele não tem capacidade na prática. Na teoria, ele tem total autoridade para fazer qualquer área, mas na prática ele não tem conhecimento para fazer uma abordagem ortodôntica. Então, o que o clínico precisa se preocupar? Ele precisa se preocupar de conhecer o que é certo e o que é errado. Isso é o mais fundamental. O dentista clínico, ele sai apto a fazer restaurações. Na época que eu saí da faculdade de odontologia, eu tinha condições de fazer restaurações de amálgama, restaurações de resina, tratamentos endodônticos mais simples, de dentes de uma raiz só, unirradiculares. Eu tinha condições de fazer uma parte de periodontal básica, a parte de limpeza, profilaxia, de raspagem de tártaro, uma limpeza de tártaros, não da maneira mais aprofundada, como é vista na especialização da periodontia, mas da maneira mais simples. Então, tinha condições de atuar como clínico geral. Só que na área de ortodontia, o conhecimento que é passado, no meu caso, na graduação minha, foi apenas por um semestre, 6 meses. Então é um conhecimento muito limitado para o aluno já fazer algum tratamento dito ortodôntico, mesmo em crianças. Então o ideal é o quê? Observar o que é certo, o que é errado, e indicar para um ortodontista, um especialista, para que o especialista possa primeiro fazer uma consulta de avaliação e ver se é necessária a abordagem naquela idade. Eu falei 3 anos de idade, é a idade inicial para se pensar numa abordagem se a criança permitir.
dependendo do problema. Às vezes a criança tem uma mordida aberta na região anterior, devido a hábito de chupeta, de dedo. Isso é a hora existe alguns tipos de abordagem, de aparelhos, para poder colaborar para a criança possa abandonar aquele hábito e a mordida possa se fechar. Também mordidas cruzadas na região posterior, é a hora de fazer algum tipo de abordagem para descruzar a mordida na região posterior da criança. Tudo isso preparando a arcada de leite para receber os dentes permanentes já de uma maneira correta. Né? Se você corrige a arcada decídua, faz um tratamento preventivo, a arcada permanente, a tendência é já vir os dentes na posição melhor possível. Se vier algum desvio de rotação, que é mais fácil de corrigir no futuro. Perfeito. Eu acho a odontologia uma das profissões que melhor coordena as especialidades, né? A gente nota uma ética e uma responsabilidade dos profissionais e do próprio Conselho de Odontologia, embora a lei permita, os próprios profissionais sabem que eles devem se concentrar para trabalhar naquilo que eles fazem de melhor. E existe essa boa parceria entre os diversos tipos, né? Eu tenho um irmão que é especializado em endodontia, o Marcelo, então o Eduardo em ortodontia, então em cidade pequena, né? Cidade interior como Cachoeiro, aonde a credibilidade e conhecer as pessoas é tão importante, você vê esse intercâmbio entre os dentistas éticos, né, observando exatamente os limites até onde ele vai e encaminhando então ao colega que por sua vez vai assumir aquele paciente como paciente dele, mas sobretudo como um paciente encaminhado pelo dentista parceiro e que merece toda responsabilidade, né? Isso é muito bacana. Eduardo, fala um pouquinho o seguinte, é só estética que nós estamos falando? Claro que quando eu decidi fazer eu tinha lá meus 14 anos, eu acho. O meu maior motivador foi que meus dentes eram encavalados e era o apelo estético ali de quem queria ficar com a boca um pouco mais alinhadinha e tudo. Queria que você explorasse um pouco mais. A gente sabe que não é apenas estético, embora o estético pode ser aquele motor que faz a pessoa se olhar no espelho e falar: eu quero colocar um aparelho que eu quero meus dentes alinhados. Mas fala um pouquinho sobre o que esses desvios podem causar na saúde bucal propriamente dita e na saúde geral da pessoa. Bem, antes de mais nada, eu queria lembrar que eu sou, né, oriundo de uma família de dentistas. Né? Antes de eu pensar propriamente em fazer ortodontia, eu tinha que passar pela graduação de odontologia. Meu pai era dentista clínico, né? Foi dentista clínico, já faleceu, chamava Francisco Jorge. Então foi dentista clínico por muito tempo aqui em Cachoeiro, começou com mais ou menos 30 anos e finalizou a sua carreira com 70 anos de idade. Era um dentista clínico dos bons, que já houve aqui em Cachoeiro. Era meu dentista, inclusive. Então papai era dentista, meu tio Zé Paulo, irmão do meu pai, também era dentista. Né? Eu tinha um outro tio dentista também, que era irmão do papai por pai de pai, que chamava Carlos Jorge, também era especializado em endodontia. Né? Então, meu tio, Carlos Jorge, Carlito já faleceu, meu pai, Francisco Jorge, já faleceu, agora só temos o tio Zé Paulo, ainda está vivo, com mais de 80 anos, com muita saúde, graças a Deus. O tio Zé Paulo também já parou de trabalhar, ele está aposentado, também era um dentista clínico. O tio Zé Paulo, ele foi um que tinha vontade de fazer ortodontia. Né? E ele, na época, ele não teve a oportunidade de fazer um curso igual eu fiz. Tentou até fazer um curso de ortopedia funcional dos maxilares, começou a fazer alguns tipos de tratamentos aqui em Cachoeiro na época, mas viu que a coisa era muito complexa e acabou abandonando e ficando só na parte de odontologia, e foi um excelente dentista clínico também. Né? Então, na minha família, eu sou o primeiro filho, né? Me formei em odontologia, espelhado no meu pai, no meu tio, né? Meus tios, né? E também, além de mim, né? Depois de mim tem um filho da minha família, né? Que é o Fabinho, que se formou em medicina. Depois a minha irmã, que se formou em publicidade, depois se formou em direito. E o meu irmão mais novo também é dentista, o Fernando, que é especialista em radiologia. E ele, tipo assim, depois ele fez especialização em implantodontia. Né? Então, de uma família de dentistas, já gera desde a criança, desde pequeno,
uma empolgação pela profissão. Jorginho me perguntou dessa questão, se a pessoa vai procurar um tratamento ortodôntico puramente por estética ou por outro motivo. As pessoas procuram tratamento ortodôntico, em primeiro lugar por estética, mas também muitas vezes por questão de função mastigatória, né? Uma coisa que é um apelo muito grande para a pessoa procurar um tratamento ortodôntico é, em primeiro lugar, estética facial. Se ela tem mandíbula muito para frente, se ela tem a maxila muito para frente, ou mandíbula muito para trás, tudo isso gera discrepância, que gera aquele anseio dos pais de botar a criança o mais cedo possível para corrigir aquele problema facial. E também o problema dentário, se é visível que há falta de espaço, se já está, igual o Jorginho falou, dentes encavalados, numa criança, por exemplo, ou numa criança jovem de 12 anos, já tem dentes encavalados, mordidas cruzadas, mordidas abertas. Tudo isso gera na pessoa a vontade de ter uma arcada certa. Por quê? Não é simplesmente uma estética. É lógico, os dentes corretos promovem uma estética muito mais bonita. Mas os dentes na posição correta, eles têm uma importância fundamental da parte funcional, da pessoa conseguir mastigar bem, eficientemente, da pessoa ter uma primeira abordagem da digestão que começa na boca, na mastigação. Se a pessoa já não tem os dentes corretos, a digestão dela já vai ser ruim, que ela não vai conseguir mastigar da maneira correta, que é o início da digestão, é na mastigação. Então, às vezes antes, a importância, até da estética, é a função mastigatória, mas o apelo maior para os pacientes é a estética. Em relação à parte de escovação, uma coisa que eu me lembro é que eu tinha dificuldade especial na escovação, pelo fato dos dentes serem muito apinhados, você acaba tendo um acúmulo de tártaro ali, etc. Eu até fiz uma consulta recentemente, uma paciente lá de São José de Fruteiras, uma paciente já adulta. Então ela veio para ver se ela, uma profissional de lá, a doutora Carla Careta, ela me pediu para fazer uma avaliação daquela paciente dela, para ver se havia necessidade, a paciente que ela estava fazendo restaurações. Aí eu observei o quê? A cliente, adulta jovem, 30 e poucos anos, tinha uma série de cáries nos dentes, até dentes anteriores. As cáries nos dentes posteriores, elas são um pouco mais comuns. Mas cáries em dentes anteriores, incisivos, em caninos, são mais raras. As pessoas que costumam ter cárie nesses dentes anteriores, justamente são as pessoas que têm dentes apinhados. Os dentes que não facilitam a escovação, não facilitam a passagem de fio dental. Então, o que incentivam e são, de certa forma, promotores de cárie, em dentes anteriores. Então, ela tinha até cárie em dente anterior. Uma coisa interessante é que essa paciente tinha cárie em caninos inferiores, incisivos inferiores, são dentes raros de terem cárie. E doença periodontal? O fato de não poder passar o fio dental, imagino que também possa causar muita inflamação na gengiva, o fato de você não poder ter uma boa escovação pelo fato de seus dentes estarem muito juntos. Com certeza. Eu falei da cárie, mas tem também, qualquer pessoa que tenha dente apinhado sabe que é muito difícil de manter aqueles dentes limpos e geralmente acumula tártaro. Por que acumula tártaro? A escovação, por melhor que seja, não consegue ser eficiente. Então os dentes alinhados não é simplesmente para a pessoa ter uma beleza de alinhamento dos dentes, isso também, mas principalmente para que ela possa conseguir fazer uma escovação bem feita de todas as paredes dos dentes. Nós temos a parede vestibular, que é a parede de fora dos dentes, a parede lingual, que é a parede de trás dos dentes, parede vestibular, parede da frente, parede lingual, parede de trás. Nós temos a superfície oclusal, que é a superfície que mastigam a área da mastigação dos dentes, e temos as regiões interproximais, que são os lados dos dentes. Então, cada dente, ele tem o quê? 5 faces. Vestibular, lingual, oclusal, os dentes anteriores, incisal, mesial e distal são os lados. Então, para que haja uma escovação perfeita, você fazer uma escovação no marcado perfeito, igual esse aqui, do modelo, esse modelo acrílico, é muito mais fácil. O modelo em classe 1, na relação normal, essa é a relação ideal. Em dentes onde não há apinhamento nos dentes, todos os dentes têm espaço para si, cada dente tem seu espaço, um vizinho do outro, você consegue fazer uma escovação perfeita, a passagem de fio dental, a tendência de você ter cárie no marcado desse tipo é muito menor. Mesmo uma pessoa cuidadosa no marcado com muito apinhamento, ela tem muito mais chance de ter tanto cárie como doença periodontal, que é a doença da gengiva.
Porque a doença periodontal ela começa pelo acúmulo de placa na coroa. Então esse acúmulo de placa na coroa que vai gerar uma inflamação na gengiva que vai atacar o osso que está embaixo da gengiva do dente. E eu me lembro que numa das aulas que você estava preparando, você chegou a mencionar que um problema gengival pode causar até problema no coração. Isso mesmo. Então, por exemplo, né, existem doenças que são conectadas. Então, a principal doença que tem conexão com a doença no coração, chamada endocardite bacteriana, é a periodontite. Existem 3 doenças bucais que têm relação com a endocardite bacteriana, que é uma doença cardíaca, que a pessoa vai adquirir. Às vezes a pessoa não tem ninguém na família que tem problema cardíaco. E a pessoa vai vir ter um problema cardíaco em função de um problema dentário. A cárie dentária pode vir, uma cárie descontrolada e profunda, ela pode vir a causar, lançar bactéria na corrente sanguínea, e essa bactéria ir para o coração, se alojar, né, no endocárdio e provocar a endocardite, a inflamação do endocárdio, e uma doença que pode levar à morte. Uma cárie, uma gengivite, né, a inflamação da gengiva, e principalmente uma periodontite que envolve mais bactérias gram-negativas, bactérias nocivas, que podem cair na corrente sanguínea e a pessoa pode vir a ter um problema. Ela vai estar sentindo dor no coração, algum tipo de sintoma, vai no cardiologista, o cardiologista faz o exame e fala assim, a pessoa está com uma endocardite bacteriana. Agora, vai saber que a causa foi o dente, vai saber que a causa foi a bactéria que estava naquela gengiva inflamada. Então, a odontologia, para quem não sabe, é uma especialidade da medicina. Até 1925, a odontologia não existia, ela era englobada dentro da medicina. Em 1925, houve a primeira divisão, foi formada a Faculdade de Odontologia, mas anexo ao prédio de medicina ainda era uma faculdade independente. Foi a primeira área da medicina a se emancipar. Isso, ela se emancipou, na verdade, em 1933. Dia 28 de novembro de 1933 foi quando a odontologia se emancipou da medicina. Então não pensem vocês que a odontologia é uma área separada. A odontologia é uma parte da medicina. Todo dentista, na verdade, ele é um médico, né? E existem países que até hoje a odontologia está dentro da medicina, por exemplo, em Portugal. Eu acho fantástico, assim, né, o que o amor pelo conhecimento e a busca pelo conhecimento pode nos proporcionar em termos de distinguir as melhores práticas e aquilo que a gente deve fazer. Como que as coisas no corpo humano são todas integradas, no ser humano são todas integradas, e você veja aí, né, um desalinhamento, talvez uma não identificação de um problema, conviver com dentes difíceis de escovar pode gerar problemas, inclusive cardíacos, né? Então isso dá a dimensão da responsabilidade que é o trabalho dos dentistas, a responsabilidade que é nossa, em primeiro lugar, de cada indivíduo, de zelar pela própria saúde bucal, que pode ser porta de entrada, sim, de uma série de complicações, né? Então, muito bacana essa explanação do Eduardo sobre isso. E agora, voltando um pouquinho no estético, Eduardo, mas eu não quero falar só do estético. A gente sabe, e aí vem um pouco de um assunto que eu gosto muito, que é a realidade humana. Embora eu seja engenheiro, eu trabalho muito na parte comportamental. Eu queria explorar um pouquinho aqui, Eduardo, não a estética, mas a gente sabe da importância que é o sorriso para o ser humano, né? O sorriso é uma das expressões mais belas da relação humana, né? Você acordar de manhã e receber um sorriso de alguém pode transformar seu dia. E às vezes a gente vai ficando envergonhado de sorrir, porque a gente acha que talvez o nosso sorriso não é bonito, e a gente sabe que tem pessoas que têm vergonha até de sorrir. Então eu queria que você falasse um pouquinho da questão estética, mas não na estética propriamente dita, estou com a boquinha bonitinha. Não, mas a questão estética onde eu começo a me intimidar, onde eu começo a me retrair e onde eu começo a me entristecer de não poder sorrir porque eu tenho vergonha da minha boca. Realmente, os dentes são a porta de entrada da beleza, né? Todo mundo conhece um médico chamado, né, Dr. Ivo Pitangui,
que foi, né, um cirurgião plástico de renome, talvez o cirurgião plástico de maior renome no Brasil, Ivo Pitangui, né? Uma vez eu vi o doutor Ivo dando uma entrevista sobre medicina, sobre cirurgia plástica, e perguntaram para ele, quando um paciente chega no seu consultório, doutor Ivo, o que você olha em primeiro lugar? Em termos assim, da estética dele, corporal, o que o senhor olha? Eu falei, a primeira coisa que eu olho são os dentes. Eu observo os dentes da pessoa. Se a pessoa não tem os dentes alinhados, os dentes bonitos, eu incentivo ela, antes da gente começar uma abordagem plástica, cirurgia plástica, ela corrigir os dentes, a estética dos dentes. Não ter dentes cariados, não ter dentes, por exemplo, perdidos, sem ter sido substituídos por alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa perdeu um dente, não botou uma prótese, um implante, né? Ela fica deficitária na estética. Então não adianta essa pessoa que tenha falha nos dentes, em função de ter perdido algum dente precocemente por cárie, por doença periodontal, ela querer procurar um grande cirurgião plástico na sua cidade, como o doutor Ivo Pitangui. A pessoa que procurava o doutor Ivo era uma pessoa que tinha recurso financeiro, para fazer cirurgia plástica. O doutor Ivo mesmo não fazia. A primeira coisa ele falava assim, promove essa restauração dos seus dentes. Aqui está faltando espaço, está sobrando espaço na sua boca, você perdeu o dente. Então bota aqui algum tipo de prótese, né? Hoje em dia tem uns implantes. Primeiro, para ver, né, não haver problema de estética dentária. E ele ainda falou mais, ele falou, ainda existe hoje em dia a parte de recursos de ortodontia, que são a movimentação dos dentes. E o doutor Ivo falou, eu acho belíssimo, quando os dentes são colocados nas suas posições corretas. Então, quando eu vejo uma paciente, e o paciente já tem os dentes em posição correta, aí eu falo, agora sim, nós podemos ver qual é a queixa principal em relação à cirurgia plástica, para que a gente possa promover a sua correção, né? Promover, ir de encontro ao seu anseio. Mas o doutor Ivo jamais fazia alguma abordagem plástica se a pessoa tivesse problema dentário, às vezes os dentes muito encavalados, às vezes falta de dentes na boca, cárie nos dentes, que já identificava ali, chamava atenção. Então primeiro ele mandava, corrija os seus dentes. Ele falou nessa entrevista, beleza começa pelos dentes. Já tem tantos motivos aí na vida adulta para a gente ir perdendo, né, a vontade de sorrir, que a estética bucal não seja mais um motivo disso, né? Porque o sorriso humano é realmente uma realidade transformadora, faz uma diferença enorme na vida das pessoas e é uma manifestação de alegria da alma. Então nós não podemos ter vergonha de sorrir, vergonha de expressar nossa alegria e nosso afeto pelas pessoas. A ortodontia vem ajudar nisso também, né, em certa medida. Eduardo, como você falou, a gente seguindo aqui na nossa pautinha, o meu tratamento, é um tratamento lá que eu tinha aqueles aparelhos metálicos, foi um tratamento longo, foi um tratamento doído, porque tinha os episódios de aperto, onde eu não podia praticamente mastigar nada, tinha que tomar muito remédio Dorflex, que eu tomava na época, para aliviar a dor. Eu me lembro que ficava triste no dia que eu ia apertar o aparelho, meu pai fazia um churrasco e eu não podia comer porque eu sentia muita dor. Como é que evoluiu isso? O que nós temos de mais moderno em relação ao aparelho, tanto na parte funcional quanto na parte de estética, né, que a gente tinha um pouquinho de vergonha na época de ficar com aquele, o pessoal chamava de freio de burro, ou aquele dente metálico e etc. Acumulava muita comida ali, empada, que é uma coisa que eu adoro comer. Eu não podia comer empada porque era um desacerto, empada com aparelho, né? Então fala um pouquinho do que evoluiu, o que você tem de mais moderno. Eu sei que você trabalha com uma linha aí revolucionária em relação à estética dos aparelhos e também a importância da qualidade do profissional e de alguém que esteja formado para fazer uma correção de fato e não apenas colocar um aparelho na boca para a pessoa dizer que está, eu estou usando o aparelho.
Em primeiro lugar, voltando à questão do sorriso, a pessoa só sorri se ela tiver segurança nos seus dentes. Né? A única pessoa que sorri tendo perda de dentes ou dentes cariados é a pessoa bêbada. Se a pessoa estiver em sã consciência, jamais ela vai dar um sorriso aberto. Agora o bêbado não, o bêbado ele não tem restrição. Ele vai dar um sorriso aberto, mostrando todos os dentes, às vezes um dente na boca. E as pessoas morrem de rir, né? Coitado. Coitado porque ele não dente. Mas mal sabe elas que ele só está rindo porque ele está encaixaçado. Ele está sob o efeito do álcool. Mas uma pessoa em sã consciência, ela não vai sorrir se tem falta de dentes na boca. Então, é isso. De uma certa forma, a odontologia hoje, ela evoluiu muito, então tem tratamento de tudo quanto é tipo de valores, mesmo para a pessoa com menor poder aquisitivo, para a pessoa recuperar a sua estética dos dentes. Em termos de ortodontia, o que evoluiu? Houve uma evolução na parte de aparelhos, mas a biologia do movimento não mudou nada. A biologia não muda. Você não consegue fazer um movimento mais rápido, porque você está lidando com o dente e com as mesmas células que estão ali no ligamento periodontal. Por que a gente consegue fazer um movimento no dente? Porque nós temos células ali, uma pequena membrana ao redor da raiz, chama ligamento periodontal. Então são células de formação de osso e células de desgaste de osso, osteoblastos e osteoclastos. Então a biologia do movimento, gente, não mudou nada. Você precisa fazer qualquer ativação ortodôntica que você faça hoje, você tem que esperar de 21 a 30 dias para fazer outra ativação. Por isso que o tratamento ortodôntico ele é longo. Os tratamentos ortodônticos não encurtaram. Quem fala que o tratamento ortodôntico agora está mais rápido, na verdade ele está falando mentira para as pessoas. É igual o conto da carochinha, é igual você falar de Papai Noel, é igual você falar do Saci Pererê, da mula sem cabeça. Isso é mentira. Temos que falar a verdade. A verdade é que a biologia do movimento não mudou nada. Qualquer tipo de aparelho, de um arame farpado até um aparelho Invisalign, você tem que fazer ativação e tem que esperar o ciclo do movimento. E o ciclo do movimento celular é no mínimo 21 dias. Onde você faz a pressão do dente e as células osteoclásticas vão fazer a destruição do osso daquele lado. E do outro lado, lado contrário, onde está sendo conduzido o dente, vai havendo a formação de osso pelas células osteoblásticas. Ninguém consegue fazer isso em menos de 21 dias. Quem fala é um charlatão, é um mentiroso. Então, na biologia não mudou nada. Agora, nos aparelhos, sim, hoje em dia existe até aparelhos completamente transparentes, como esses aparelhos Invisalign. Mostra o Invisalign. Um exemplo, um modelo com aparelho Invisalign, que é esse tipo de recurso, que na verdade é como se fosse um material termoplástico. E ele é feito por impressoras 3D, né, Eduardo? Isso. A pessoa faz um escaneamento dos dentes. Escaneamento 3D, né? Num scanner, né? No caso do Invisalign, no iTero, mas existem vários tipos de scanner para escanear os dentes. E faz uma programação de tratamento e a empresa já manda para o profissional, para o ortodontista, já uma sequência de placas desse tipo. E o profissional ele tem, de acordo com o que foi estudado previamente pelo profissional, e vem a sequência toda de placas, desses aparelhos removíveis, termoplásticos, que vão simulando desde o início como é que são os dentes, até o final como ele vai ficar. E aí o profissional tem que atuar também, o aparelho não faz mágica. O profissional muitas vezes tem que atuar conforme o planejamento. Existem alguns casos que a pessoa tem, como o caso do Jorginho, apiamento. Então tem que medir o apiamento. O Jorginho me perguntou, extração hoje em dia é feita? Com certeza, porque existe limite. Né? Normalmente 4 milímetros de espaço é o limite, borderline entre a extração e não extração. Talvez mais um pouquinho, hoje em dia já tem tolerância de expansão, né? Na arcada superior. Então nós sabemos se houver muita expansão, tem muita tendência de recidiva depois do tratamento. Então se a pessoa tem, vamos supor, 15 milímetros de falta de espaço para os dentes, muito apiamento, não há outra maneira de fazer o tratamento a não ser com extrações. Para quem não sabe, até a própria técnica Invisalign trabalha com extrações. Em alguns casos que são de extração. Então o planejamento não mudou nada. Ele pode ser um planejamento da pessoa fazer um tratamento com bracket metálico, com bracket de porcelana ou bracket de safira,
certo? É quase invisível, né? Aqui nós temos o bracket metálico do lado direito e o bracket de safira superior esquerdo, bracket porcelana inferior esquerdo. Temos aqui brackets metálicos convencionais, superior direito, brackets autoligados, que são metálicos, não precisam de elastique, aqueles elásticos coloridos, para ligar o fio ao aparelho fixo. Então, na verdade, o que acontece? Os planejamentos são iguais, só o tipo de aparelho que às vezes é diferente conforme o anseio do paciente. Mas até na técnica Invisalign, existem os tratamentos com extração. Então, isso não é coisa desatualizada, não. É dependendo do problema. E o Invisalign você tem hoje como uma alternativa, um recurso de o que há de mais moderno em ortodontia hoje disponível para o pessoal. O Invisalign, ele não é coisa tão nova assim, mas agora atualmente está mais em voga. Né? Por quê? Tudo é o marketing. É feito marketing em cima da população, então a população vê, tem um aparelho, vou botar um aparelho que não tem nada metálico na boca, não tem fio dentro da boca, não tem uma amarração. Então, agora, por exemplo, existe dentro da técnica Invisalign necessidade às vezes de fazer desgaste entre os lados dos dentes, são desgastes interproximais com lixas metálicas, que são o profissional tem que fazer. Né? Então não existe mágica, aquela sensação que você está com o dente meio dolorido depois da ativação, isso sempre vai existir. Em qualquer tipo de aparelho, é lógico, atualmente, nós temos outros tipos de fios, mesmo nos aparelhos fixos, que é na maioria dos casos, os tratamentos são conduzidos pelos aparelhos fios, né, das diversas técnicas que existem. Que depende, é uma física, na verdade, é uma engenharia dentária que você faz, né? Porque você precisa trabalhar exatamente as forças que agem no dente para que você possa conduzi-los, né? Então você está o tempo todo trabalhando o resultante de força, que era uma matéria lá que alguém pode pensar assim, eu vou fazer odontologia, mas eu não vou precisar de matemática, não vou precisar de física, mas na verdade é um jogo de forças, né, Eduardo? Com certeza, a ortodontia nada mais é que uma engenharia de boca, né? Maravilha. Eu também, quando fiz odontologia, eu falei assim, vou fugir da matemática. Né? E atualmente eu trabalho na engenharia da odontologia, que é a ortodontia. Nada mais é do que isso, tem todo um planejamento. Você faz uma consulta inicial bem feita, às vezes leva 60 minutos para você fazer, para analisar toda a boca, todos os detalhes, anotar todos os detalhes, ver que tipo de exame que a pessoa precisa fazer. Aí pede para a pessoa fazer os exames, radiografias, fotografias, modelo dos dentes. Aí você pede às vezes 1 hora, 2 horas para estudar o caso da pessoa, faz simulações em setup ortodôntico, em modelos, e faz cálculos matemáticos nas radiografias cefalométricas de perfil, tem os traçados cefalométricos, números do que é o correto, do que comum que a pessoa tem. Existem cálculos das análises cefalométricas, e depois você tem, baseado naquilo tudo que você tem, você pode fazer um planejamento do tratamento, para numa segunda consulta mostrar ao paciente o que deveria ser feito na boca dele. Então não é simplesmente dar uma olhadinha na primeira consulta, não é simplesmente botar qualquer tipo de aparelho na boca da pessoa para enfeitar a boca da pessoa. Hoje em dia o que acontece muito é isso, são as pessoas que não têm compromisso com o estudo, com a ortodontia, e de certa forma a ortodontia se prostituiu demais, se popularizou se prostituindo, né? Se fosse uma popularização bem feita seria muito louvável, mas é uma popularização por meio da prostituição. Então o que acontece? Volume de casos no consultório, nenhum estudo, colocar simplesmente um aparelho na boca e visando ter algum alinhamento, mas isso não é tratamento. Tratamento é o que é feito mediante um planejamento, e o dentista ele tem que falar desde o início para o paciente, você precisa, seu problema é esse, você precisa desse tratamento, e normalmente esse tratamento dura uma faixa de tempo X. Pode ser que passe, pode ser que termine antes, pode ser que demore mais, porque nós estamos lidando com a biologia, com algo vivo, porém, existe uma meta, existe o que você quer obter. Isso sim é um planejamento ortodôntico, isso que é o fundamental. Eu acho que está claro aí a função importantíssima, né, da engenharia, do cálculo responsável e de tudo aquilo que representa o estudo de um profissional que sabe o que está fazendo. Nós não estamos aqui querendo fazer proselitismo ou marketing ou propaganda de nada, mas nós estamos chamando a atenção para como em qualquer profissão, mas especialmente numa profissão que precise de tanto estudo,
como é importante você contar com alguém que sabe o que está fazendo. E eu, como amigo e como conhecimento do interesse do Eduardo, sobretudo pela verdade, pela sinceridade, fico muito feliz de poder testemunhar aqui isso e a diferença que faz realmente você estar bem assessorado. A gente já está encaminhando para quase 1 hora de live. A gente até tem, né, Eduardo? Eu queria encerrar com 2 questões. A primeira, muito rapidamente, eu, além da parte de software, eu trabalho com a questão do propósito e sentido de vida na área comportamental. Eu queria que você terminasse fazendo uma reflexão sobre a sua realização como ortodontista, a missão que você tem, o propósito, o que mais alegra e preenche teu coração e o que você acha que preenche o coração de um dentista para que ele se realize não só profissionalmente, mas como pessoa também. Com certeza eu sou realizado, porque eu sou ortodontista desde 1993 e como falei para vocês, eu já tinha o anseio de fazer ortodontia antes de entrar na faculdade de odontologia. Então, a paixão que eu tenho pela odontologia ela é grande. Eu sempre fui um aluno aplicado, mesmo na graduação em odontologia, porque eu tinha vontade de ser bom ali dentro da odontologia. E depois entrei na parte de ortodontia. Minha turma tinha 8 alunos, um curso que tem um concurso pesado para poder entrar. Muitas pessoas já tentaram entrar no curso que eu fiz e não conseguiram, porque tem um concurso de admissão, às vezes mais de 100 pessoas tentando, são 8 vagas. E eu, na época, tirei 5º lugar para entrar nesse curso. E tinha média ali, uma média para você passar de 7. No mínimo, se você tirasse 2 notas abaixo de 7, você era convidado a sair do curso. Esse curso que tinha 24 meses de duração, curso integral, de mais de 4.000 horas de duração. Então, esse curso, o que ele fazia? O curso do Departamento de Ortodontia da UFRJ, ele faz com que a pessoa se apaixone pela profissão. É impossível alguém que tenha passado por lá que não seja apaixonado pela ortodontia, e eu duvido muito que essa pessoa vai cursar uma outra profissão, mesmo dentro da odontologia, se ela passou por esse curso, porque é um curso que ensina a paixão pela profissão, o comprometimento, o estudo. Então eu carrego isso dentro de mim. Atualmente, o que acontece? O mercado, por estar um mercado muito prostituído, ele prejudicou justamente os bons profissionais, porque os bons profissionais, eles têm que investir num bom material, eles têm que investir em estudo, eles têm que investir em horas de trabalhos em cima do paciente, e isso tem um custo para que possa ser feito. A noção do caro e barato, ela vem muito da pessoa não pôr valor naquilo que é feito. Então, hoje em dia, com o fato de existir até clínicas populares de odontologia, colocando aparelho na boca dos outros, a pessoa sai lá, entra na primeira consulta, não faz estudo nenhum, não pede um exame, e já coloca algum tipo de aparelho na boca da pessoa, a pessoa acha bonito, acha bom, eu não paguei nada para colocar isso aqui. Só que uma coisa eu gostaria de lembrar, você não pagou nada, mas você não vai ter resultado nenhum disso aí também. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos, pode demorar 10 anos, jamais você vai ter resultado. Porque isso aí não é um tratamento, isso aí é simplesmente colocar aparelho. E a minha formação não foi essa. Formação de tratamento quando é necessário. Um tratamento feito baseado em estudo prévio do paciente e conduzido particularmente. No meu consultório, por exemplo, eu não tenho preço fixado dos tratamentos. Por quê? Cada tratamento é um tratamento. Eu faço um planejamento e baseado no que eu vou fazer, eu elaboro um preço daquele tratamento. Se a pessoa conseguir captar comigo a importância daquele tratamento, ela não vai achar que é caro. Ela vai achar até barato. Visto que a pessoa às vezes compra um carro de 100 mil reais e acha que é barato. Porque ela pôs valor naquilo ali. Então, é isso aí. Então, eu com certeza eu tenho muita gratidão a Deus por eu ter feito essa profissão. E tenho muita paixão por ela. E quero me conduzir como ortodontista até o final dos meus tempos. Até quando Deus me permitir. Fantástico. Acho que é uma aula não só de ortodontia. Nós estamos encaminhando, pessoal, para o final. Faltam 35 segundos aqui. Queria agradecer a presença de todos. Dizer, inscrevam-se no canal do Eduardo, especialmente os dentistas clínicos, que nós vamos lançar alguns vídeos orientadores sobre a ortodontia, para que os clínicos contem vai ser
um canal orientado, que eu estou ajudando a ele a montar, um canal chamado Noções Básicas de Ortodontia para o Clínico. Muito obrigado pela presença de